Fala galera, tudo bem? Eu quero ensinar para você nesse vídeo de poucos minutos uma ferramenta que vai ser capaz de transformar sua liderança, sem a qual você não vai conseguir ser um cara de sucesso, um líder relevante que consegue entregar resultados acima da média. Fica com a gente nos próximos minutos que você vai conhecer mais sobre essa ferramenta. Pessoal, 56% de vocês responderam lá naquele scorecard de liderança inspiracional que vocês não estão dando feedback para os seus colaboradores semanalmente falando. Eu quero ensinar para vocês, em primeiro lugar, a importância do feedback. Em segundo lugar, quero explicar para você quais são os tipos de feedback que existem. Em terceiro lugar, eu quero ensinar para você quando que você deve aplicar um feedback ou outro, tá certo? E eu te garanto, essa é a ferramenta mais importante de liderança, porque você precisa melhorar os seus colaboradores 1% a cada dia, pelo menos. E você também, como líder, precisa melhorar pelo menos 1% a cada dia. O feedback é a ferramenta mais poderosa para garantir uma melhoria contínua. Agora vem cá, deixa eu te explicar a importância de você dar um feedback. Não sou eu que estou falando agora. Agora é o Instituto Gallup nos Estados Unidos. Os caras fizeram pesquisas bem profundas para demonstrar isso. Cada vez que você passa a dar feedbacks semanais para os seus colaboradores, você aumenta em 3,2 vezes a motivação e engajamento desses caras para que eles possam entregar resultados acima da média. É isso mesmo, 3,2 vezes mais é o engajamento e a motivação do seu time a partir do momento em que você começa a dar feedbacks semanais. Esses caras vão entregar mais do que você deseja. Tá certo? Inúmeras vezes eu pude provar isso, né, e tenho provado isso nas minhas atividades, e é muito simples de perceber. Às vezes a gente fica falando assim, deixa eu fazer um churrasco, convidar a família, convidar o cônjuge, os filhos, assim eles vão se motivar e eles vão entregar resultados extraordinários. Mas o feedback nada mais é do que você demonstrar a devida importância que esses caras têm para você. É você se preocupar com cada um deles, com a performance de cada um deles, com as oportunidades de melhoria de cada um deles. É por isso que o feedback é uma ferramenta tão poderosa que você como líder não pode abrir mão. Eu me lembro uma vez que a gente implementou um sistema na DHL do Brasil que chama Labor Management System. Isso significa uma espécie de traqueamento de todas as atividades dos seus colaboradores. A gente geria um warehouse muito grande, tínhamos inúmeros operadores de empilhadeira, inúmeros auxiliares de armazém, e a gente queria saber então quantos pallets por hora que o operador movimentava e quantas caixas por hora um separador, um auxiliar de armazém ele separava. Tá certo? Então a gente implementou esse sistema e a partir daí a gente conseguiu então desfrutar de um monte de dados. E aí depois que a gente tinha esses dados na mão, a gente falou o seguinte, poxa, eu vou então compartilhar isso aqui com a galera, os funcionários precisam saber. E a gente passou a usar essas informações para dar feedback para o nosso time semanalmente falando. A produtividade da galera aumentou em 30%. Tá certo? A gente tinha uma dúvida muito grande se eles iam se sentir coagidos, né? Se eles iam se sentir numa espécie de Big Brother traqueado, mas na verdade, quando a gente começou a mostrar isso para eles, eles começaram a se sentir parte do time, eles começaram a se sentir parte do projeto e eles mesmos cobravam da gente os números para que eles pudessem entender o que eles poderiam fazer para melhorar ainda mais a performance deles. Este é o poder que você como líder tem na mão a partir do momento que você usa o feedback. Você compartilha com a galera uma série de coisas, demonstrando para eles importância. Na verdade, indiretamente você está falando, você é importante para mim, você é importante com o time e eu estou dedicando parte do meu tempo para que eu possa te desenvolver ou então para que eu possa exaltar as qualidades que você tem. Convencido da importância de fazer um feedback. Tá? Agora, eu quero explicar para vocês quais são os dois tipos de feedback que existem. Né? O primeiro deles é o feedback de desenvolvimento e o segundo é o feedback motivacional. Tá certo? O feedback motivacional é o vulgo feedback positivo. O que é isso? Quando um colaborador do seu time faz alguma coisa boa e você vai lá e exalta esse colaborador. Você fala, puxa vida, você naquela reunião teve uma performance muito boa. Isso gera um impacto muito positivo para a organização e para o cliente. Portanto, faz sentido você continuar nesse caminho. Esse é o feedback mais fácil de dar. É o feedback motivacional, que vulgarmente a gente chama de feedback positivo. Agora, existe o feedback de desenvolvimento, que é o vulgo feedback negativo. O feedback de desenvolvimento é aquele feedback em que você vai lá e puxa a orelha do seu colaborador quando ele fez alguma coisa errada. Eu não gosto de usar feedback positivo ou negativo porque os dois feedbacks são importantes. Eu considero os dois
positivos. Então eu gosto de usar feedback de desenvolvimento, quando o cara faz alguma coisa de errado e você vê uma oportunidade de melhoria, então você compartilha com ele a oportunidade que você enxerga. E o feedback motivacional, que é aquele quando você vê alguma coisa muito legal e você vai lá e quer exaltar aquela atitude ou aquele projeto ou aquela tarefa do seu colaborador. Muito bem, agora eu quero finalizar com a cereja do bolo. As pessoas me perguntam com que frequência que eu vou dar os feedbacks. Eu quero fazer uma analogia de um feedback com uma conta bancária. Imagina que você tem uma conta bancária com cada um dos colaboradores do seu time. Imagine que cada vez que você vai fazer um feedback motivacional, você está fazendo um depósito de grana nessa conta bancária. Cada vez que você precisar fazer um feedback de desenvolvimento, você então está extraindo, tirando dinheiro, sacando dinheiro da sua conta corrente. Ora, na vida real, o que acontece se o seu banco tiver negativo e você vai lá e faz um saque? Você vai cair num cheque especial, você vai se ferrar, juros absurdamente vão te comer o toco, você vai ficar pagando multas, você vai ser muito prejudicado. Na vida com os nossos colaboradores é a mesma coisa. Toda vez que você for dar um feedback de desenvolvimento, aquele feedback negativo, aquele puxão de orelha, você tem que garantir que o seu saldo em conta corrente esteja positivo. Portanto, um grande papel de um líder é que ele possa descobrir e procurar coisas positivas de cada um dos seus colaboradores. Mas aí isso não para por aí. Você precisa procurar coisas positivas e você precisa estabelecer um feedback motivacional com esses caras. Você precisa fazer com que eles entendam que você viu que aquilo foi algo bacana, que aquilo agregou valor para a organização. E aí você dá um feedback motivacional na segunda, dá um feedback motivacional na terça-feira. Na quarta-feira, quando você precisar dar um puxão de orelha nele, você vai ter saldo positivo para que você possa aplicar um feedback de desenvolvimento. A conta bancária vai ficar com um saldo um pouco mais baixo, mas ainda assim positivo. Esse é o grande segredo, galera, para que vocês possam ter um relacionamento saudável com seus colaboradores, para que você possa puxar a orelha deles quando precisa. E para que você possa estabelecer a sua liderança como um líder verdadeiro e genuíno, que puxa a orelha quando precisa, mas que reconhece os caras quando eles estão fazendo o trabalho como deveria ser feito. Galera, é isso que eu tinha a passar para vocês com relação a feedback. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com aqueles líderes, com aqueles pares, aquelas pessoas que você conhece, que precisa saber mais sobre feedback. Também dê um like aqui no nosso vídeo e faça os seus comentários, faça as perguntas que você porventura venha a ter sobre esse nosso tema. No mais, seguimos por aqui nas redes sociais. Um forte abraço para você.